Bem, gente, no vídeo de hoje será um vídeo de reação. Na verdade, as reações já foram gravadas e eu vou colocar aqui um compilado, um resumo basicamente do que são os fariseus, os crentes fariseus. Como eles se comportam, aonde eles vivem, de que eles se alimentam, hoje no Globo Repórter. Brincadeiras à parte, eu queria mostrar justamente o comportamento dos cristãos na internet e alguns comentários que eu recebo. Vem com o Tio Fera que nós vamos ver esses comentários e quem sabe até nos divertir juntos. Vem comigo. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Primeiro eu gostaria de começar explicando o que significa farisaísmo. Os fariseus eram aquele povo chato que crucificou Jesus por pura inveja. Os fariseus são simplesmente religiosos que querem que todo mundo viva a lei, mas eles não vivem. São hipócritas, não vivem o que pregam. O evangelho não penetra neles, porque no evangelho você tem que botar em prática, tem que viver aquilo que você prega. E o religioso, o fariseu, não consegue. Um exemplo na Bíblia de um religioso fariseu era Nicodemos. Nicodemos não entendia como é que deveria nascer de novo. Jesus tentou explicar, mas ele continuava sem entender. E aí Jesus diz para ele: se você não entende das coisas daqui da terra que eu estou explicando para você, você não vai entender das coisas de Deus, as coisas celestiais. O fariseu, ele é assim. Ele não entende das coisas espirituais porque ele não é um ser espiritual. Ele não vive guiado pelo Espírito. Ele apenas vive guiado pela sua religiosidade. Esses são alguns dos exemplos que eu recebo, alguns dos comentários que os crentes fazem nas minhas redes sociais. Presta atenção nisso. Já vai o comentário com a resposta. Olha só. São sempre os mesmos comentários. Não são todos os crentes, você está generalizando. Pare de falar mal dos crentes. E vocês vão começar a dar bom testemunho quando? Porque vocês sempre dizem que essa galera não representa vocês. Quem é que representa vocês? Dalai Lama? O fato é que são pastores e crentes que estão dando péssimo testemunho na internet. Não são católicos, tudo bem, tem católicos também, mas a maioria são os crentes. Vocês se comportam como fariseus e aí depois acham ruim quando recebem crítica. Saibam que Jesus foi muito criticado, mas ele sabia quem ele era. Ele não precisava vir se justificar. Deus justifica Jesus. Só que Deus não pode justificar vocês, porque vocês estão errados. Essa é a diferença. Para você ver, né? As pessoas elas ficam irritadas quando nós criticamos a religião evangélica. Por quê? Porque na religião evangélica, ela é muito dominadora. Então, se você não concorda com tudo que eles falam, ou se você não fala o que eles querem ouvir, aí simplesmente você é o inimigo. E aí, quando eles não conseguem te dominar, fazer uma lavagem cerebral em você para que você fale o que eles querem que você fale, aí eles tentam te detonar. Eles vêm comentando para tentar calar você, para que você pare de falar. É uma tentativa, então eles vêm com muitos argumentos, muitas coisas para tentar pegar você no pulo. Para você ter ideia, um falso profeta fez um vídeo falando justamente que Abraão abriu o mar vermelho. E aí eu fui corrigir e disse, não foi Abraão, foi Moisés. E aí os fariseus se pronunciam, não foi Moisés, foi Deus. Olha só esse comentário. Olha esse comentário como é interessante. A pessoa está dizendo que eu errei porque eu disse que foi Moisés que abriu o mar, quando eu deveria ter dito que foi Deus. Para bom entendedor, meia palavra basta, até porque eu só tenho 1 minuto para falar tudo aqui. É lógico que foi Deus quem abriu o mar. Mas quem é que estava com o cajado? Deus usou quem? Noé? Maria? Ruth? Ou foi Moisés? O falso profeta lá diz que foi Abraão. Pelo menos você falar que foi Moisés já está de bom tamanho.
Isso se chama farisaísmo. Os fariseus se incomodam com pequenas coisas, tanto que perguntaram a Jesus por que os discípulos dele não lavavam as mãos. Jesus curou um paralítico, mas os fariseus se incomodavam porque não pode curar no sábado. Deixa de ser fariseu e aprende a interpretar bem as escrituras. Tá vendo o que eu tô dizendo? Aí eles vêm se apegar justamente nessas bobagens, que não foi Moisés, foi Deus, foi Deus. Eu vou dizer a Deus que você está dizendo que foi Moisés. Eles são feitos crianças, meninos mimados demais, são chatos pra cacete. Na verdade, todo mundo sabe que foi Deus que abriu o mar. Mas quem é que estava com o cajado na mão? Maria, Ruth, Noé? Ou foi o próprio Moisés? Deu pra entender? Pelo menos falar que foi Moisés é melhor do que dizer que foi Abraão, né? Vamos pelo menos entender as coisas. Aí muitos também dizem assim: você não pode estar expondo os bichinhos dos falsos profetas, você não tem o direito de expor eles. E se aponta o erro de quem apontou o erro do... Eu demorei meia hora para entender o que você comentou. Já começa o erro por aí. O erro é você. Outra coisa, você é péssimo em interpretar as coisas. Você só interpreta as coisas de acordo com a sua visão, porque você é fariseu, hipócrita. Você é tão religioso que na nossa última conversa eu citei um monte de palavras de Cristo e você disse bonitas as palavras, mas não está na Bíblia. Se Jesus não está na Bíblia, está onde? No Alcorão? Você é o retrato do farisaísmo. Os fariseus eram exatamente assim. Eles se apegavam em coisas, eles queriam pegar Jesus de todo jeito. E você só vem comentar para isso, para ver se a pessoa cai no erro. O teu erro é viver uma religião e não o reino de Deus. Você lê a Bíblia, mas não interpreta ela, porque você é vazio. Acontece que qualquer criança de 8 anos de idade sabe da história de Moisés. Isso se aprende na escola dominical, coisa que parece que esses pastores não frequentaram. Porque um pastor que faz teologia, um pastor que estuda em seminário, não saber que foi Moisés, o personagem da Bíblia que estava na abertura do Mar Vermelho, e dizer que foi Abraão, fala sério. Subir no púlpito e pregar é fácil. Difícil é descer do púlpito e viver o que pregou. Jesus tinha autoridade justamente porque ele vivia o que pregava. Ele não era hipócrita. Ser tu a bênção. Procura uma justificativa melhor para justificar os erros. O fato é que erros não se justificam, erros se corrigem. E é isso que eu estou fazendo, corrigindo erros. Eu nem insultei eles, eu apenas disse que são falsos profetas. Um cara que pega um cajado, vai para o meio da praia e começa a dizer que foi Abraão que abriu o mar e começa a falar um monte de baboseira, isso é o quê? Ele estava querendo fazer o quê? Uma profecia, uma falsa profecia. Aí tem deles que ainda tenta me corrigir, dizer que não era falsa profecia, ele apenas se equivocou. Mas eu já expliquei, uma criança de 8 anos que frequenta uma escola dominical sabe a diferença entre Moisés e Abraão. Parece que os crentes é que não. O fato, gente, é que o crente, ele sempre procura uma forma de justificar os erros que acontecem dentro da religião evangélica, porque eles vivem uma religião e não o reino de Deus. O próprio Deus, em Ezequiel 34, manda profetizar contra os pastores de Israel. Ou seja, Deus não concorda com erros dentro da sua casa. Então ele manda que o profeta Ezequiel, um profeta de verdade, fosse lá e corrigisse os pastores. E Deus não fala alguns pastores, Deus fala todos os pastores. Então, Deus teria generalizado... Olha esse comentário que interessante. Só quem nos representa é Jesus, pois ele é perfeito. Pois é, então comecem a imitar Jesus, imitar a conduta dele, e não apenas querer o poder de Cristo, porque é isso que vocês querem. Jesus, ele representa o trigo e não o joio. Jesus representa as ovelhas e não os bodes. Jesus não representa
todo mundo. Ele só representa aqueles que fazem a vontade do Pai, que obedecem a Deus. Jesus jamais representaria um bando de crente ordinário que fica dando péssimo testemunho nas redes sociais, até porque Jesus ensina a viver o que se prega, a dar bom testemunho. Quando a Bíblia fala que conhecereis as árvores pelos frutos, é isso que Jesus está dizendo. Eu represento as pessoas que dão bom fruto. Quem representa os que dão péssimo testemunho na internet é Satanás, tanto que eles imitam. Porque também é uma desculpa que os crentes falam. Você está generalizando. E aí vem esse tipo de comentário. Olha esse comentário. Meu querido, te conserta primeiro para depois querer corrigir os outros. Aí eu pergunto, e você é perfeito para vir aqui tentar me corrigir? Você critica algo que você faz. Ou seja, você é hipócrita. Quando Jesus está falando que os hipócritas tentam tirar o cisco do olho do irmão e esquece a lasca de madeira no deles, ele está se referindo a pessoas como você, que não vivem o que pregam. Ah, entendi. Você veio fazer algo para mostrar para as pessoas o que não se deve fazer. É isso? Cuidado com o que você comenta, porque você agora vai ter que pôr em prática aquilo que você está falando. Caso contrário, você não tem autoridade para falar. Esse é o problema da religião evangélica. Se ela não domina você, ela tenta. A questão toda também, que eu quero que vocês entendam, é que não é uma questão de generalizar ou não generalizar. A questão é que a palavra de Deus fala que o justo não se justifica. Por isso que Jesus não precisou se explicar quando ele foi levado ao tribunal, quando ele foi condenado sem ter culpa. Aquilo sim foi um julgamento injusto. Mas quem é que mandou soltar Barrabás e crucificar Jesus? Foram os hipócritas, os fariseus, os religiosos. Olha que bacana! O que Jesus falava era escândalo para eles, porque Jesus arrancou a máscara de muito hipócrita. Jesus, ele mostrava simplesmente que eles não viviam o que pregavam, que eles eram simplesmente sepulcro caiado, bonito por fora, porém podridão por dentro. O fato é que o cristão, o falso cristão, o evangélico, o crente, ele nem se dá conta que ele faz esse tipo de comentário nas redes sociais e que as pessoas estão passando ali e lendo os comentários. E aí não sou eu que estou generalizando. São as pessoas que estão vendo que o que eu estou falando tem comprovação científica. Os crentes realmente são intolerantes, preconceituosos. E é porque eu não coloquei aqui os comentários que eles fazem das pessoas que vão para o inferno. Porque aí sim, eu comprovo aquilo que eu falo. Não sou eu que generalizo, são vocês que provam que eu estou certo. Que a religião evangélica, do jeito que está hoje, ela é uma religião maldita. Porque ela ensina pessoas a se tornarem pessoas intolerantes, preconceituosas. Ela alimenta o preconceito de vocês. E aí fica uma pergunta. Onde estão os pastores? Os tais pastores honestos, os tais pastores cristãos, eles não ensinam Bíblia para vocês, não? Eles não chegam para vocês e falam, para que tá feio? Eles incentivam vocês a produzirem esse tipo de conteúdo, fazer esse tipo de comentário nas redes sociais dos outros? É pura vergonha que vocês passam. Vocês são hipócritas, vocês são realmente fariseus, vocês são aquele povo que Jesus expulsou do templo porque faziam a casa de Deus comércio. Se consertem se não querem receber críticas, até porque eu não vou parar. Isso é só o início e eu vou pegar muito mais pesado. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui. Espíritos do mal, ajudem-me. Essa é a reação dos crentes que vêm me atacar aqui nos comentários, só porque eu estou denunciando as cachorradas da religião evangélica.